Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente sempre saúda você de perto e de longe, de outras cidades, estados e até países. E continua chamando você a curtir e compartilhar, divulgar com mais pessoas essa nossa reflexão, que é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos no Regional Nordeste 2. A gente convida você a chegar junto, a estar com a gente, para a gente ler a boa nova na ótica da classe trabalhadora. Domingo em que a gente dá uma pausa no tempo do discipulado e da missão, no tempo comum, e celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Colunas, gente que deu a vida para que esse movimento chegasse até nós. Eu continuo ainda saindo de uma gripe / virose muito séria, e a garganta ainda não está muito boa, peço perdão, mas a gente vai seguindo assim mesmo, tá bem? O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis a rocha viva Cristo escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei, do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade de São Pedro e São Paulo. A gente dá uma pausa no tempo comum e reflete sobre essas duas figuras. A igreja, ela se reúne para lembrar do testemunho, do martírio, da força de Pedro e Paulo. Ora, celebrar isso, celebrar a vida de Pedro e de Paulo, é a mesma coisa de uma palavra que a gente gosta muito de dizê-la e que ela tem um significado muito forte. É celebrar a ancestralidade. Estamos falando dos nossos ancestrais na fé. Quem inicia esse movimento e constrói
com a própria vida, com o próprio sangue, essa essa semente de viver o projeto de Jesus, que a gente está chamando de cristianismo, que a gente está chamando de vida cristã. Então, quando a gente celebra Pedro e Paulo, a gente celebra a ancestralidade da fé, daquilo que é mais genuíno na gente. Pedro, o o pescador, o trabalhador simples, que é convocado pelo próprio Cristo para liderar esse grupo, para estar à frente, para ser pedra que nivela, que anima, que dá prumo para aquele grupo, e Paulo, que é tirado de uma condição muito séria, uma condição de perseguidor, e é chamado a converter o olhar e se tornar o homem da missionariedade, aquele missionário que leva a a palavra, que evangeliza. Ambos terminam a vida na forma do testemunho, na forma do martírio, pela cruz e pela espada. Vão até as últimas consequências, imitam o Cristo até o último momento. E é assim que os primeiros cristãos seguem, e só dessa forma poderiam nos dar base para a gente poder estar hoje, no ano de 2026, lembrando o nosso irmão na fé, um dos nossos patriarcas é Pedro, nosso exemplo de missionariedade, coluna da fé, Paulo. Então a gente celebra isso nesse nesse dia, a nossa ancestralidade. Veja, eh, eu curioso, só um certo parêntese, eu estava vendo os últimos vídeos da solenidade de Pedro e Paulo, para ver o que é de política que estava acontecendo naquele momento em que a gente falou disso. Eu estava gripado do mesmo jeito. Estou achando que esse é o problema de ser nordestino, com as fogueiras de São João, com as festas, com os fogos e brincando de fogos com as crianças e organizando as coisas. Acho que o problema é esse. Eu vou até deixar de pedir perdão e deixar já fixo, que vocês já saibam que todo mês de junho eu vou estar com alguma gripe, uma garganta ruim, enfim. Gente, esse texto, Mateus 16, do 13 ao 19, aquele texto que não só em Mateus está, evidentemente, mas que a gente sempre volta nele, de toda a solenidade de São Pedro e São Paulo, a gente volta nele. Mas na igreja, durante o ano, ao menos 3 vezes, cerca de 3 vezes, a gente lê esse texto. A gente lê esse texto em fevereiro, uma solenidade, uma celebração que a gente chama de Cátedra de São Pedro, ou seja, para lembrar ali da formação da diocese de Roma, da Cátedra de Pedro, do local de onde o Papa, ele lidera, comanda, eh, celebra e ensina. Em 29 de junho é a data, mas a Igreja do Brasil coloca no em um domingo próximo para todo mundo poder celebrá-lo. Então também na solenidade de São Pedro e São Paulo. E em setembro, mais ou menos no mês de setembro, que a gente vai no tempo comum, a gente retoma esse texto. Esse texto 3 vezes no ano, é para dizer a mesma coisa? Não, para dar sentidos, para dar uma formação diferente. Em em fevereiro, ele é lido junto com as outras leituras, para lembrar da cátedra de Pedro, ou seja, da função da liderança, da função do ensinar a cátedra. Então, como Pedro, como aquele que ensina, a a exemplo dos profetas, Pedro ensina. Em junho, a gente está lembrando da figura de Pedro, o apóstolo simples, pescador, do homem Pedro, que é chamado a dar a vida pelo projeto de Cristo, a dar a vida por Jesus. Então, no primeiro momento,
a função de ensinar. Neste momento, no dia de hoje, é a figura do homem Pedro. E em setembro, durante o tempo comum, o tempo do discipulado e da missão, a gente está fazendo uma espécie de catequese. A tônica não é Pedro, a tônica é Jesus. Ele como centro. Ele que faz a pergunta: "E vós, quem dizeis que eu sou?". Então, para a gente dizer assim, dizer: "Ah, de novo eu vou ouvir esse texto, eu já ouvi esse ano". Não, tem sentido diferente, tem olhar diferente, tem uma tônica diferente. Nesse evangelho, olhando para a figura de Pedro, mas não é São Pedro e São Paulo? É, mas se você vai para a celebração, você verá a primeira leitura, uma leitura belíssima, Pedro preso e os primeiros cristãos orando por ele. Os primeiros cristãos reunidos orando por ele, e as portas da prisão se abrem e Pedro pode sair. O sentido bonito de como aquela comunidade ora por Pedro. Olha, esse domingo é um dos domingos com as leituras mais bonitas, belíssimas, que a gente pode ouvir durante o ano, sabe. Se eu fosse você, depois eu pegava a primeira leitura, a segunda, para fazer essa reflexão também. Olha, eh, a primeira leitura fala dessa prisão de Pedro e como a igreja se reúne. Ela se reúne para rezar, para celebrar a vida do irmão preso, do irmão Pedro, que está preso. A segunda leitura é a de Paulo, no fim da vida, perto do martírio, dizendo aquilo que a gente conhece muito, muito bem: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quanto a mim está reservada a coroa da glória que o Senhor justo juiz me dará naquele dia". Uma profissão de fé bonita de Paulo, aquele que persegue e depois é perseguido. Entende que, por mais que estivesse do outro lado, a sua vida sempre foi do lado de Cristo, e aí se doa totalmente a Ele e ao seu ministério. O salmo que fica no meio dessas 2 leituras, ele é uma prece de toda a igreja diante desses ancestrais que deram a vida. "De todos os temores me livrou o Senhor Deus". Isso é uma beleza, ah, é de uma poesia de segurança, de confiança, que só os que testemunham mesmo com a vida poderiam dizer. E aí a gente cai no evangelho, a centralidade da nossa reflexão. Mas para dizer que os textos desse dia não estão só olhando para Pedro, mas para Paulo também. Jesus vem de uma série de sinais, nos vários cantos e povoados. E a partir daí ele chega em Cesareia de Filipe, um local à parte do centro da política religiosa judaica, né. Ele está num local próprio, mas destinado aos romanos, é a Cesareia de Filipe, um local que tem o nome de César, é a cidade de César, ali César, que tem esse nome Ave César, porque se acha Deus, se proclama filho do Deus, não é, filho dos deuses, da divindade romana. É nesse lugar, longe da influência ra rabínica, judaica, mas também em um lugar onde alguém se proclama Deus, que Jesus chama os seus amigos e vai ter uma conversa séria com eles. Diz: "Olha, o que dizem as quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem?". Jesus não está perguntando o que é que as pessoas acham dele. Jesus está perguntando o que é que elas acham do Filho do Homem, ou seja, daquilo que vocês estão comunicando. Jesus está pensando: para onde é que a nossa missão está indo?
E aí eles respondem, no texto matiano diz: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. A gente acha que é difícil, e tal, mas isso não é uma resposta ruim. A gente sempre começa dizendo, talvez, né? A pergunta, né? Uma resposta é difícil isso, se Jesus caminha com aqueles e está no povoado ensinando, e o povo ainda diz uma resposta dessa. Não, acho que é o João Batista, acho que é. Não é uma resposta de todo ruim. Inclusive, nos outros evangelhos tem essa mesma resposta, mas só do de Mateus ele acrescenta Jeremias. Os outros dizem, "Ah, é Elias ou é João Batista." Nesse ele acrescenta Jeremias, que dentre os profetas era o mais parecido com Jesus no seu discurso profético político, né. Isso é um sinal interessante, ligar a Jesus à história do povo de Deus. A gente falou que essa solenidade é a solenidade da ancestralidade. Então, não sejamos incoerentes. Não é ruim que as pessoas enxerguem em Jesus os seus ancestrais na fé, vamos dizer, da maneira humana, na perspectiva humana. Enxergar em Jesus o discurso de Elias, o discurso de Jeremias, o discurso de João Batista. Isso não é ruim. O problema não está aí. A gente celebra a nossa ancestralidade para celebrar a nossa história, a nossa trajetória. O ruim é quando isso vira algo estanque. A gente celebra Pedro e Paulo com os olhos para trás o tempo todo, e nunca olhando para os vários Pedros e Paulos da caminhada, não é? Mulheres e homens, não só homens, mulheres e homens. A gente olha para a nossa história, fica a pé nela, percebe o chão aonde a gente pisa, mas avança na atualidade do evangelho. Esse texto não é um texto para ontem, esse texto é um texto para hoje. Então, olhar a Jesus com a referência histórica destes é importante. O triste é detectar uma espécie até de reencarnação, parece só puramente isso, um negócio que: "Ah não, Jesus é o João Batista que voltou, Jesus é o Elias que voltou." E o projeto é muito maior. Esse projeto é atual. A nova e eterna aliança. Se é eterna, é porque é perene, é para sempre, e não é para sempre porque era antiga e continua ficando velha a cada dia, não. O eterno é aquilo que está, não é? Aí vamos para os nossos ancestrais. Moisés na sarça, "Eu sou", né? Diga: "Eu sou", né? A sarça diz a ele, quando Moisés pergunta: "E para quem é que eu vou dizer, né, para quem me perguntar o seu nome, eu digo que diga: 'Eu sou'", mandou dizer. Eu sou é porque nem fui, nem serei, eu sou. O eterno é aquele que está. Se eu sou hoje, eu sou na atualidade. Então não é que Deus é um velho Deus que caminha com a gente esse tempo todo, não. Deus é Deus hoje, é. E a palavra de Jesus, a nova e eterna aliança, né, esse termo "eu sou" significa o eterno, a nova e eterna aliança, ela é nova, ela é atual. Não é que ela venha 2026 anos com a gente, e aí a gente está tentando, no maior esforço, adaptá-la. Não, ela é atual. Então, ligar Jesus aos seus ancestrais no profetismo é bonito, mas com um certo cuidado de não achar que Jesus é a reencarnação do passado. E aí, diante disso, Jesus não emite uma crítica, logo ele se volta para aqueles amigos, para entender deles o que é que eles estão pensando, para aí sim chegar nas outras pessoas. "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão, que não é só Simão, Simão está representando aquela comunidade. Nos outros evangelhos vai ser dito, Simão diz: "Tu és o Cristo."
Mateus, na escrita desse livro de Mateus, preocupado com as situações daquele momento, daquela comunidade, Mateus dá vazão, registra uma profissão de fé maior. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, isso não é uma complementação apenas, gente. Lembra que eu disse que Jesus vai para Cesareia de Filipe. Ele está em um lugar onde César se proclama filho de um Deus. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, já é muito forte. Mas quando ele acrescenta, o Filho do Deus vivo, Pedro está dizendo muito bem qual é o seu ministério. No, no popular, a gente diria assim, Pedro não deita para ninguém, Pedro não baixa a cabeça para ninguém. Por isso é que vai à cruz. Porque Pedro está na Cesareia de Filipe e diz: Tu és o filho do Deus vivo. É a mesma coisa dele estar dizendo: esse César que está dizendo que é filho do Deus, ele é filho do Deus morto. O filho do Deus vivo é você. Esse César, esses projetos aí, não. Tu és o Cristo, tu és o filho de Deus e tu és o filho do Deus vivo. Olha, dizer isso na casa de César, numa cidade de César, é um risco tremendo. É um perigo, mas é uma profissão de fé. Nosso irmão teólogo, eu já disse isso em outros anos, nosso irmão teólogo Marcelo Barros, ele sempre diz assim para a gente: fazer uma profissão de fé em um Deus, automaticamente nos faz fazer uma profissão de fé, perdão, uma profissão de ateísmo em outros deuses. Quando a gente diz que professa Jesus, que Jesus é filho do Deus vivo, a gente está fazendo uma confissão de ateísmo em outros deuses, que não proclamam aquilo que é o movimento de Jesus. Exemplo, a gente está dizendo que não acredita no Deus capitalismo, no Deus dinheiro que oprime a classe trabalhadora. A gente não crê nas forças que querem ver a gente morrer de trabalhar, que não respeitam a soberania dos povos, que não respeitam indígenas, negros e negras, mulheres, gays, lésbicas e transexuais, trabalhadores e trabalhadoras, muita gente ainda em regime análogo à escravidão. A gente não crê nesse Deus. E nesse sentido, sob essa lógica, esse Deus precisa ser desmascarado. Se há um único Deus a quem a gente tem que ser intolerante, é o Deus capitalismo. Muita gente há aí fora procurando causar intolerância e racismo religioso nas várias comunidades de fé, seja de terreiro, outras igrejas, espaços, centros, quando o Deus que de fato prega contra Jesus não são as expressões de fé das comunidades indígenas e negras, é o Deus capitalismo. O Deus que quer matar a Jesus e aos seus discípulos é o Deus capitalismo. Quer ver o povo morrer de trabalhar, constrói guerras, coloca pessoas sádicas, ruins, maldosas, nos vários cargos de poder, matam pessoas e crianças, principalmente crianças inocentes. Esse Deus morto, depõe contra o Deus vivo de Jesus. Luta contra o Deus vivo de Jesus. Então, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo que César não é filho de Deus, de nenhum Deus, coisa nenhuma. E é preciso desmascarar o César. É preciso que a gente olhe para os vários Césares que existem aí fora e a gente denuncie e diga: a gente é contrário a tudo isso, porque a gente segue a Jesus,
que é o Filho do Deus vivo. Insisto, em vez de a gente estar procurando criar intolerância e racismo religioso contra religiões indígenas, negras, brasileiras, latinas, a gente devia denunciar, ser intolerante contra o Deus capitalismo que oprime a gente, que mata as pessoas, que segrega, que exclui, que rouba os mais pobres. Fazer essa profissão de fé com Pedro é um negócio muito sério. E por isso, nos últimos domingos a gente estava até falando disso. Jesus dizendo: "Coragem, calma, vamos, ânimo", porque é assim que Pedro e Paulo encerram a vida, entre a cruz e a espada. E o seu sangue, no seu testemunho chegam até nós. Jorraram e regaram esse jardim do movimento de Jesus. Diante disso, Jesus se alegra e diz: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu." Ou seja, Pedro entra no movimento de Jesus, porque consegue fazer a experiência de andar com Jesus e de aprender do próprio Deus, da própria trajetória dos sinais que Jesus dá, quem é Jesus. Olha, por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Pedro, tu és pedra. É isso que Jesus fala. Jesus é pedra, aliás, Pedro é pedra que dá prumo, que ajuda na liderança e na formação dos seus irmãos. Pedro não é pedra porque só ele pode ser pedra. Os outros, ninguém mais. Pedro é o chefe e quem manda é ele. Pedro é pedra porque testemunha. E como testemunha, é a pedra de prumo, ajuda os irmãos a nivelar. Fala do prumo o tempo todo, que eu acho que uma boa parte de nós sabe que é uma pedra de prumo, né? A pedra que é fincada no alicerce, e a partir dela a gente vai dando prumo, para as coisas ficarem aprumadas, como a gente diz aqui no Nordeste. Quando alguém está cabeça meio assim agoniado, a gente diz: "Fulano está desaprumado hoje", né? Está sem nível, está sem equilíbrio. Pedro não assume isso como uma glória, assume como serviço. Inclusive porque sabe que no movimento de Jesus não há privilégio para isso. Jesus diz: "Tudo que ligares na terra será ligado nos céus." Em outro momento ele diz isso a todos os discípulos quando os envia. Ele diz: "Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu." Isso não é privilégio de Pedro. O privilégio de Pedro é dar a vida para manter aquela comunidade unida, na lógica, no ensinamento, na tradição de Jesus. É tanto isso que Pedro não quer assumir sozinho esse título de pedra, que ele mesmo na sua carta escreve para os seus primeiros, para as primeiras comunidades: "Vós também sois pedras vivas, vocês são pedras vivas, nesse alicerce do Senhor." Então Pedro não quer para ele apenas isso. Por mais que a gente entenda, Pedro é o primeiro papa. Evidentemente que o é, no sentido de que é o primeiro líder dessa grande comunidade, aonde Jesus entrega as chaves da sua assembleia, aquilo que a gente chama de sua igreja. É claro que Pedro é o primeiro, é claro que Pedro, a gente segue na sucessão e até hoje a gente tem o Leão XIV, tivemos Francisco e tanta gente que passou e subiu na barca de Pedro para ajudar profeticamente a conduzir essa história. Gente mais inspirada pelo Espírito de Deus, gente que não se deixou tanto conduzir pelo Espírito de Deus e trouxe para nós páginas não tão boas da história da fé. Mas
A gente entende sim que Pedro é o primeiro papa no sentido do primeiro apóstolo, do primeiro discípulo a conduzir essa comunidade dos apóstolos, dos discípulos e das discípulas. É só a gente ter o cuidado para não ficar criando um certo teatro em volta disso. Quem vai a Roma vai ver uma imagem de São Pedro com mitra, báculo, com casula, com com véu, humeral, com uma série de coisas. Uma imagem de um Pedro pescador simples, pobre, vestido como um rei. Não é isso, Pedro não é esse papo. Essa 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 alegoria feita, ela não condiz com Pedro. É importante que a gente continue vendo Pedro como esse primeiro papa, mas dentro daquilo que ele foi, como um pescador. Para que os vários líderes, os vários irmãos que se tornem papas no decorrer de toda a história, olhem para Pedro e vejam nele um pescador, não um príncipe. É importante a gente a gente ter isso em mente, para poder, não se perder, não se desvirtuar nisso. E quais são as chaves? Que chave é essa que Jesus oferece a Pedro e que oferece até hoje a nós? Na No período do advento, quem me lembrou isso uma vez foi meu irmão Dom Jerônimo, um monge. Ele diz: "Olha, toda a Bíblia fala de Jesus. E aí, quando Jesus diz: Eu te darei as chaves", eu te darei as chaves do reino dos céus. O que é que ele está dizendo? Que chaves são essas? É a chave do poder? Só quem abre, só quem fecha é Pedro? Não. Vamos para a liturgia para descobrir nela que chaves são essas? Na semana que antecede o Natal, enquanto a gente está cantando as antífonas do Ó, a igreja coloca na nossa boca uma antífona: "Ó claves Dávide, ó chave da casa de Davi", ou seja, o o elogio que a gente diz a este Messias que virá é: "Ó chave da casa de Davi". É Jesus a chave. A gente acha que Jesus só se deu na cruz ou na ceia. Não, a vida toda de Jesus é ofertório desde o seu nascimento. E nesse momento ele se dá à sua comunidade. Eu te dou as chaves, eu sou eu. É Jesus que é a chave, é Jesus que abre o sentido da nossa história, da nossa vida, das nossas comunidades. É ele quem anima a gente a fazer comunidades, e não igrejas apenas. Igreja de garagem ou de sabe, ou de supermercado, ou mesmo capelas em todo canto, ou santuários para muita gente querendo fazer grandes obras e pouca gente querendo fazer comunidade. E Jesus é quem abre o sentido das nossas comunidades. A chave é ele. Vamos continuar rezando pelas igrejas cristãs, junto a elas nesse domingo rezar pelo Papa, para que siga inspirado pelo Espírito Santo, siga uma trajetória que lembre do legado do seu antecessor, o Papa Francisco, uma prece também a Deus pelo irmão Francisco, pelo Papa Francisco, que tanto se doou profeticamente na nossa comunidade, nas nossas igrejas. A gente continuar seguindo. Lembrando, Pedro faz um testemunho de fé não só porque diz: "Tu és o Cristo", mas porque tu és o Filho do Deus vivo, não César. E aí, das nossas comunidades e nas nossas caminhadas, a gente precisa de negar o César. Por isso é que a luta pelo fim da escala 6 por 1 ainda tem que continuar. Os Césares, as portas do inferno que querem prevalecer sobre a classe trabalhadora estão no Congresso. É um exemplo das portas do inferno que querem prevalecer, mas não prevalecerão, porque a chave, o próprio Cristo, foi entregue a um trabalhador.
O primeiro apóstolo que constrói esse movimento com a gente, chamado Movimento de Jesus, era um pescador, era um trabalhador das águas. Também a gente celebra e saúda todos os pescadores, todas as pescadoras, os marisqueiros e marisqueiras, gente que vive da pesca, gente que vive das águas. A gente reza e saúda vocês. Gente, nos próximos dias, a gente vai ter que ir para as ruas, as frentes que aí estão organizando os sindicatos e os movimentos, estão chamando para a rua, para a gente não deixar cair a luta pelo fim da escala 6x1. Vamos para a rua. As portas do inferno deste congresso não podem prevalecer sobre a luta da classe trabalhadora. Eu concluo essa nossa reflexão com uma oração do Islã, uma oração do mestre Rumi, que se chama E Esqueceu-se de Partir. Teu amor chegou a meu coração e partiu feliz. Depois retornou e se envolveu com o hábito do amor, mas retirou-se novamente. Timidamente eu lhe disse: permanece 2 ou 3 dias. Então veio, assentou-se junto a mim e esqueceu-se de partir. Uma boa semana a todos e todas. Muita saúde, muita força e muita coragem. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.